Olá, caminhantes! Bem-vindos às Jornadas do Eu, um podcast sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br. Caminhantes, quero fazer um convite a vocês, o de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. Nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento com qualidade. Todas as semanas trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. Conto com vocês para nos indicarem para os seus amigos, colegas e família. Você pode ouvir nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelinhas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Pessoal, eu quero fazer um adendo. Essa foi a nossa primeira entrevista do podcast e foi incrível. Mas o episódio ficou um pouco mais longo do que o de costume. E eu quero saber o feedback de vocês. Se vocês gostam ou não desse modelo. Se tivermos a aprovação de vocês, eu quero produzir outros episódios especiais com especialistas para nos ajudar a aprofundar mais as nossas conversas nas ferramentas e metodologias que podem ser utilizadas na nossa jornada rumo ao autoconhecimento. Então falem com a gente pelo Instagram, @jornadasdoeu, e nos deem esse retorno. E na nossa pauta do dia, nós vamos falar sobre psicoterapia. O mundo está cada vez mais complexo. Estamos ficando cada vez mais ansiosos. Sites de notícias, redes sociais, relacionamentos por aplicativos, a globalização. Estamos com cada vez mais carga para lidar. As relações sociais estão sendo redesenhadas, a política, a economia e tantas outras coisas nos deixam assoberbados. Nossa autoimagem se torna cada vez mais irreal, com padrões estéticos, culturais, econômicos e intelectuais inalcançáveis. Isso promove uma sobrecarga em nosso sistema emocional e afeta a nossa saúde mental, criando uma grande nuvem de fumaça sobre nossa percepção do mundo e sobre nós mesmos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 1 a cada 3 brasileiros experimentam sinais de depressão, ansiedade ou outro transtorno mental. Mas precisamos aprender a lidar com a complexidade do mundo da melhor forma possível. E nesse ponto entra a psicoterapia. E para nos ajudar a entender melhor o papel da psicoterapia nas jornadas do autoconhecimento e na busca pela saúde mental, trouxemos nossa primeira convidada, Vanessa Barbieri. Ela é psicóloga especializada em neuropsicologia, com especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica e hipnose clínica. Bem-vinda, Vanessa, às Jornadas do Eu. E muito obrigado por aceitar o nosso convite para nos ajudar nessa conversa. Obrigada pelo convite, pela confiança também em estar me trazendo aí para a gente falar de um tema super importante, cada vez mais necessário e atual. Sim, verdade. Em épocas de pandemia e isolamento social, o cuidado com a nossa saúde mental se torna mais relevante do que nunca. E é importante desmistificar a psicologia e o processo terapêutico para que mais pessoas busquem ajuda e que possamos continuar nossa caminhada rumo ao autoconhecimento. Então, Vanessa, se apresenta para os nossos ouvintes. Então, eu sou a Vanessa, sou psicóloga já há 20 anos e a psicologia sempre
foi algo que me instigou, né, exatamente por perceber a necessidade aí de um aprofundamento melhor, né, na compreensão dos nossos comportamentos, das nossas ações, do quanto que o nosso inconsciente acaba mandando, né, informações o tempo todo, né, nos nossos comportamentos, e que nem sempre a gente está tendo condições de compreendê-los, compreender o que a nossa ação e o nosso pensamento tem a dizer. Então, a psicologia, como a gente acabou de introduzir, ela tem um papel fundamental na nossa vida hoje, à medida que ela traz uma clareza maior, né, sobre o que os nossos pensamentos desejam com as nossas ações e o que as nossas ações, né, tá entrelaçado a esses pensamentos que nem sempre eles condizem e que acabam muitas vezes fazendo com que a gente acabe se comportando de uma forma totalmente disfuncional, nem sempre consiga ser claro e verdadeiro com aquilo que a gente deseja, que a gente quer. Então eu sou muito curiosa, né? Sempre fui muito curiosa dessa área. Eu acho que é uma área muito gostosa de estudar. Fora que estar em contato com as pessoas, receber a história de vida de cada um, faz com que a gente admire ainda mais o ser humano, compreenda a capacidade que ele tem de conseguir superar, ser resiliente, mas nem todo mundo consegue identificar sozinho essa capacidade. E aí que entra a psicologia, para ajudar as pessoas a perceber o quanto elas são capazes e o quanto que elas são incríveis nesse processo de evolução humana, né? Sim, todas as pessoas têm as suas potencialidades. Elas só precisam de tempo e de ajuda para se encontrar. Vanessa, você pode nos fazer uma introdução sobre o que é a psicologia? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e as funções mentais. Então, no decorrer da vida, ela não surgiu como uma ciência, ela surgiu como uma curiosidade entre os filósofos que percebiam, muitas vezes, que as pessoas elas traziam um discurso que não condizia muito com os comportamentos, né? Ou às vezes traziam histórias que eles percebiam que não eram verdadeiras, enfim. E aí que foi percebendo, né, que a nossa mente humana era muito além do relato, né, diário, que nossos pensamentos, eles tinham muito pensamentos internos que muitas vezes não eram expressados. E aí, à medida que o tempo foi passando, né, a filosofia foi se aprimorando cada vez mais desse tema, e a partir do momento que entrou para o processo da medicina, a medicina aí acabou considerando o cérebro, a mente humana, como um órgão super significativo aí para ser estudado, e aí que surge a psicologia, que vem, assim como qualquer outro órgão, né, do nosso corpo, o cérebro ele vem para mostrar tanto as suas potencialidades, a importância que ele tem no desenvolvimento humano, quanto fazer com que as pessoas consigam entender melhor as suas fragilidades também, assumir melhor as suas fragilidades e perceber que, como eu falei, né, como com qualquer outro órgão, o nosso cérebro também precisa ser cuidado. Quando a psicologia trouxe com mais intensidade essa questão neurológica mais presente, né, além da subjetividade, as pessoas começaram a aceitar mais a terapia, porque existia sempre esse preconceito de que psicólogo era só para louco, psicólogo só atendia pessoas com demandas muito significativas dentro da doença mental, e cada vez mais, ainda bem, né, as pessoas têm quebrado um pouco essa resistência em perceber que a psicologia nada mais é do que cuidado, um cuidado que, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde orgânica, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental. Existem muitas abordagens terapêuticas desenvolvidas pela psicologia. O que você pode nos falar sobre elas? Então, eu posso até falar um pouquinho o que é a faculdade de psicologia. Dentro da faculdade, a gente estuda todos os processos mentais, a gente se aprofunda um pouco em todas essas áreas, principalmente na psicanálise, que foi a área que realmente fez emergir a psicologia, com o seu fundador, que é o Freud. Provavelmente todo mundo conhece. Então, aqueles filmes que geralmente vê na televisão, que a gente vê nas séries, onde o psicólogo está diante de um divã, geralmente as pessoas deitam naquele divã e ali elas conseguem expressar o seu pensamento, as suas angústias. Então, Freud foi o primeiro fundador, vamos dizer assim, que trouxe essa psicologia
que é a psicanálise, né? E a partir daí outros estudiosos foram se aprimorando em outras técnicas. Então a psicologia ela tem várias abordagens e nós enquanto estudante, né, nós nos deparamos com cada uma dessas abordagens e o estudante, né, vai se identificando mais, qual a abordagem que mais condiz com o seu jeito de ser, com a sua forma de pensar. E dentro disso existem a abordagem sistêmica, que é uma das minhas especialidades também, que trabalha um pouco mais aprofundado as relações familiares. Ela trabalha todo o contexto familiar. Então tem a terapia do psicodrama, por exemplo, que entende que a pessoa consegue expressar melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos através da dramatização. Então a terapia ela é toda através de uma espécie de teatro, né, feita no processo terapêutico. Como eu falei, a própria psicanálise e a mais atual, que é a terapia cognitiva comportamental, que é a que eu trabalho. Envolve essa questão do comportamento atrelado ao nosso pensamento, que envolve todo esse processo das crenças que a gente vai construindo à medida que o tempo vai passando, conceitos que as nossas famílias vão colocando, que as pessoas com quem a gente vai se relacionando no decorrer da nossa vida vai trazendo, né, e vai fazendo com que se tornem pensamentos repetitivos, automáticos, e muitas vezes nos impedem de desenvolver de uma forma mais aprimorada por a gente ficar preso naqueles pensamentos, né? Então, cada abordagem dessa, ela vê o homem de uma determinada forma. Todas elas vão conseguir atingir o mesmo patamar, né? E elas buscam atingir o mesmo patamar, que é melhorar a qualidade mental nas relações, tanto na autorrelação, né, quanto na relação com o mundo. Mas cada uma busca um caminho um pouquinho diferente, cada uma busca questões muito mais focadas no passado, outra utiliza de técnicas que envolvem muito mais o contexto familiar, outra simplesmente através da associação dos pensamentos, que é a própria psicanálise. Então cada uma tem um jeitinho particular e geralmente o profissional ele busca o jeitinho que mais condiz com o seu jeito de ver o mundo. Aí que vem a importância também do entendimento do próprio cliente em relação a perceber que tipo de abordagem que esse psicólogo trabalha, para que ele também compreenda em qual ele se identifica mais. Então precisa rolar um match entre o psicólogo e o cliente, né? E como nós podemos fazer uma escolha mais assertiva na hora de procurar então um profissional para começar a fazer o nosso acompanhamento? Geralmente é muito aquela questão da indicação. As pessoas vivenciam a terapia e começam a perceber o quanto isso transforma a vida delas e automaticamente elas começam a perceber a necessidade dessa terapia ser algo constante na vida de todos nós. E aí acaba trazendo muito, né, essa realidade para os seus amigos, para as suas famílias. E a própria modificação da pessoa faz com que as pessoas percebam, nossa, como fulano tá melhor, né? Ciclano tá conseguindo lidar melhor com a sua vida. E aí a pessoa vai colocando, né, o quanto que a terapia foi importante e a pessoa se sente instigada. Mas a gente tem bastante cuidado quanto a isso, né? Por isso que o primeiro momento da terapia, eu particularmente sempre pergunto se a pessoa veio por livre e espontânea pressão ou vontade, porque por mais que a gente visualize a necessidade da terapia na vida de todas as pessoas, cada vez mais, a pessoa tem que ter muito desejo, muita vontade que isso aconteça. Como que ela vai desenvolver essa vontade? A partir do momento que ela perceber, ela pode sim ser frágil, que ela pode sim ter limitações, que ela pode sim não estar conseguindo dar conta de algo sozinho. Que bom que existem profissionais adequados para conseguir acolher essa dor, essa angústia, essa dificuldade, para que ela consiga superar isso de uma forma mais rápida. Às vezes as pessoas me falam, mas eu acho que eu ia conseguir sozinha. Sim, talvez iria conseguir sozinha. Mas a psicologia acaba auxiliando de uma forma menos dolorida, talvez. Ou às vezes até dolorida, mas uma dor assistida. Onde tem um profissional que está assistindo, que está com você nesse processo. Então, a busca da terapia ela é importante vir a partir da identificação que a gente percebe que na vida do outro, mas principalmente através de um desejo interno de mudança. Eu cansei já, Reginaldo, de vivenciar situações onde as pessoas vêm para a terapia, param a terapia e depois de um tempo elas retornam.
Por quê? Porque talvez naquele momento ela não veio por ela. E a gente vê a diferenciação de quando ela vem por ela e quando ela vem porque alguém falou que era importante ela fazer. A automotivação, o decidir estar engajado é muito importante. Mas perceber também que precisamos de ajuda, ou até aceitar que precisamos de ajuda, pode acabar levando algum tempo. É porque nem todos nós conseguimos identificar a dificuldade muitas vezes que a gente tem. Então, às vezes, realmente precisa ser uma indicação, né? Que alguém chegue e fale, olha, eu tô percebendo que alguma coisa tá errada, que você tá mais estressado, que você tá mais agitado, que o teu jeito de funcionar não tá mais tão ágil como antes. Mas, a partir dessa identificação do outro, é importante a gente também fazer essa autoanálise, né? Do quanto isso é importante e aí quebrando esse preconceito de que a gente tem que ser super-herói toda hora, não pode se sentir fragilizado a ponto de buscar. Porque a psicologia, infelizmente, nesse sentido, ainda é visto como algo que precisa ser buscado em momentos onde eu não dou mais conta. Onde muitas vezes a gente poderia buscar num processo de prevenção desse processo. Seria como encarar a busca pelo processo terapêutico como um caminho preventivo e não reativo, antes de alcançar algum ponto de intolerância emocional, isso? Exatamente. As pessoas têm um equívoco em relação a achar que a terapia ela vai sanar sensações negativas. Isso não vai existir. O que a terapia auxilia, o autoconhecimento, no sentido da pessoa conseguir entender o que ela está sentindo, discriminar o que ela está sentindo e ter recursos para buscar sanar essa sensação de uma forma mais rápida, que talvez se ela não tivesse nesse processo terapêutico, ela não conseguiria esse recurso, né, de uma forma tão eficaz como ela consegue ter a partir do momento que ela consegue se discriminar, consegue se auto-observar, consegue se entender, né? Vanessa, dentro das suas especializações, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. O que é essa linha terapêutica? Eu gosto muito da área neurológica. Eu acho que o cérebro ele tem uma explicação clara, tanto das nossas dificuldades quanto dos recursos que a gente pode buscar lidar com essas nossas dificuldades. Então, uma das áreas que eu sempre gostei muito foi a parte neurológica, então, por isso que eu fui estudar neuropsicologia. A partir disso, eu percebi que a área que mais condizia dentro dessas abordagens era a cognitiva comportamental, porque ela trabalha exatamente o pensamento associado às ações. O meu objetivo dentro da terapia com as pessoas é identificar como elas pensam, o que está atrelado a esse pensamento dela e como que ela age com esse pensamento. Então, muitas vezes, por exemplo, a nossa mãe, a nossa família ou nossos amigos nos colocaram sem perceber, logicamente, dentro da realidade deles, uma crença, né, de que muitas vezes o que a gente fazia talvez não era bom, talvez a maneira como a gente buscava certos caminhos não era o mais adequado, porque na história de vida deles, eles fizeram diferente. E a gente vai desenvolvendo o dia a dia com essa ideia de que talvez o jeito que a gente está funcionando não é o jeito certo. E aí que faz com que muitas vezes a gente baixe a nossa autoestima, a gente não saiba lidar com a nossa forma de ver o mundo. E a psicologia cognitiva, ela tenta trazer qual é o teu pensamento, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, como que é o teu jeito de ver o mundo e fazer com que a pessoa encorajar essa pessoa a ser quem ela é, dentro do que ela é, independente do que o outro acha sobre ela, ou independente do medo que ela tem do que o outro acha sobre ela perceba, então, o que ela precisa aprimorar, o que ela precisa evoluir, né? Mas dentro da realidade daquilo que ela é, e não daquilo que ela tenta ser ou acredita que é, para agradar o ambiente, ou porque disseram para ela que aquele jeito era o melhor jeito. Por isso que a gente chama isso de crenças. Então a gente desconstrói essas crenças que a gente chama disfuncionais, que acabam fazendo com que o nosso comportamento seja automático, a gente sempre fazendo daquele jeito, porque a gente tem medo de fazer diferente, que alguém falou que se a gente fizer diferente vai dar errado. A psicologia encoraja a pessoa a tentar fazer diferente, para ela perceber se realmente é certo ou errado, muito mais fiel ao que ela pensa, ao que ela deseja, para daí sim, a partir disso, ela fazer uma escolha. Trabalha em cima do desejo interno, ele ser expressado
de uma forma real e verdadeira para que a pessoa consiga entender quem ela é, entender o que faz ela feliz, entender o que faz com que ela se sinta conectada realmente com o mundo, diminuindo os medos, diminuindo as sensações de incapacidade, as sensações de que precisa ser perfeito. Então a terapia cognitiva ela trabalha muito esse conceito mental do pensamento e perceber até que ponto os teus desejos, os teus pensamentos estão associados às tuas ações. Porque nem sempre a gente age conforme o nosso pensamento. Às vezes a gente age conforme o pensamento da sociedade, conforme o pensamento das pessoas que estão ao nosso redor, fazendo essa conexão real. Aqui no Jornadas nós falamos bastante sobre o acolhimento, sobre buscar o autocuidado, sobre se abraçar, porque nós conseguimos ser compreensivos com os outros, mas acabamos sendo carrascos com nós mesmos. Porque a gente fala muito sobre preconceito nos dias de hoje, mas na verdade a gente é muito preconceituoso com nós mesmos. A partir do momento que você não consegue ser você, é porque existe um preconceito. Que você não é bom, não vai trazer benefícios para o mundo ou para você. O preconceito às vezes está muito mais interno do que externo, né? O mundo está cada vez mais complexo. Estamos ficando cada vez mais ansiosos. Sites de notícias, redes sociais, relacionamentos por aplicativos, a globalização. Estamos com cada vez mais carga para lidar. As relações sociais estão sendo redesenhadas, a política, a economia e tantas outras coisas nos deixam assoberbados. Nossa autoimagem se torna cada vez mais irreal, com padrões estéticos, culturais, econômicos e intelectuais inalcançáveis. Isso promove uma sobrecarga em nosso sistema emocional e afeta a nossa saúde mental, criando uma grande nuvem de fumaça sobre nossa percepção do mundo e sobre nós mesmos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 1 a cada 3 brasileiros experimentam sinais de depressão, ansiedade ou outro transtorno mental. Mas precisamos aprender a lidar com a complexidade do mundo da melhor forma possível. E nesse ponto entra a psicoterapia. E para nos ajudar a entender melhor o papel da psicoterapia nas jornadas do autoconhecimento e na busca pela saúde mental, trouxemos nossa primeira convidada, Vanessa Barbieri. Ela é psicóloga especializada em neuropsicologia, com especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica e hipnose clínica. Bem-vinda, Vanessa, às Jornadas do Eu. E muito obrigado por aceitar o nosso convite para nos ajudar nessa conversa. Obrigada pelo convite, pela confiança também em estar me trazendo aí para a gente falar de um tema super importante, cada vez mais necessário e atual. Sim, verdade. Em épocas de pandemia e isolamento social, o cuidado com a nossa saúde mental se torna mais relevante do que nunca. E é importante desmistificar a psicologia e o processo terapêutico para que mais pessoas busquem ajuda e que possamos continuar nossa caminhada rumo ao autoconhecimento. Então, Vanessa, se apresenta para os nossos ouvintes. Então, eu sou a Vanessa, sou psicóloga já há 20 anos e a psicologia sempre foi algo que me instigou, né, exatamente por perceber a necessidade aí de um aprofundamento melhor, né, na compreensão dos nossos comportamentos, das nossas ações, do quanto que o nosso inconsciente acaba mandando, né, informações o tempo todo, né, nos nossos comportamentos e que nem sempre a gente está tendo condições de compreendê-los, compreender o que a nossa ação e o nosso pensamento tem a dizer. Então, a psicologia, como a gente acabou de introduzir, ela tem um papel fundamental na nossa vida hoje, à medida que ela traz uma clareza maior, né, sobre o que os nossos pensamentos desejam com as nossas ações e o que as nossas ações, né, tá entrelaçado a esses pensamentos que nem sempre eles condizem e que acabam muitas vezes fazendo com que a gente acabe se comportando de uma forma totalmente disfuncional, nem sempre consiga ser claro e verdadeiro com aquilo que a gente deseja, que a gente quer. Então eu sou muito curiosa, né? Sempre fui muito curiosa dessa área. Eu acho que é uma área muito gostosa de estudar. Fora que estar em contato com as pessoas, receber a história de vida de cada um,
faz com que a gente admire ainda mais o ser humano, compreenda a capacidade que ele tem de conseguir superar, ser resiliente, mas nem todo mundo consegue identificar sozinho essa capacidade. E aí que entra a psicologia, para ajudar as pessoas a perceber o quanto elas são capazes e o quanto que elas são incríveis nesse processo de evolução humana, né? Sim, todas as pessoas têm as suas potencialidades. Elas só precisam de tempo e de ajuda para se encontrar. Vanessa, você pode nos fazer uma introdução sobre o que é a psicologia? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e as funções mentais. Então, no decorrer da vida, ela não surgiu como uma ciência, ela surgiu como uma curiosidade entre os filósofos que percebiam, muitas vezes, que as pessoas elas traziam um discurso que não condizia muito com os comportamentos, né? Ou às vezes traziam histórias que eles percebiam que não eram verdadeiras, enfim. E aí que foi percebendo, né, que a nossa mente humana era muito além do relato, né, diário, que nossos pensamentos, eles tinham muito pensamentos internos que muitas vezes não eram expressados. E aí, à medida que o tempo foi passando, né, a filosofia foi se aprimorando cada vez mais desse tema, e a partir do momento que entrou para o processo da medicina, a medicina aí acabou considerando o cérebro, a mente humana, como um órgão super significativo aí para ser estudado, e aí que surge a psicologia, que vem, assim como qualquer outro órgão, né, do nosso corpo, o cérebro ele vem para mostrar tanto as suas potencialidades, a importância que ele tem no desenvolvimento humano, quanto fazer com que as pessoas consigam entender melhor as suas fragilidades também, assumir melhor as suas fragilidades e perceber que, como eu falei, né, como com qualquer outro órgão, o nosso cérebro também precisa ser cuidado. Quando a psicologia trouxe com mais intensidade essa questão neurológica mais presente, né, além da subjetividade, as pessoas começaram a aceitar mais a terapia, porque existia sempre esse preconceito de que psicólogo era só para louco, psicólogo só atendia pessoas com demandas muito significativas dentro da doença mental, e cada vez mais, ainda bem, né, as pessoas têm quebrado um pouco essa resistência em perceber que a psicologia nada mais é do que cuidado, um cuidado que, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde orgânica, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental. Existem muitas abordagens terapêuticas desenvolvidas pela psicologia. O que você pode nos falar sobre elas? Então, eu posso até falar um pouquinho o que é a faculdade de psicologia. Dentro da faculdade, a gente estuda todos os processos mentais, a gente se aprofunda um pouco em todas essas áreas, principalmente na psicanálise, que foi a área que realmente fez emergir a psicologia, com o seu fundador, que é o Freud. Provavelmente todo mundo conhece. Então, aqueles filmes que geralmente vê na televisão, que a gente vê nas séries, onde o psicólogo está diante de um divã, geralmente as pessoas deitam naquele divã e ali elas conseguem expressar o seu pensamento, as suas angústias. Então, Freud foi o primeiro fundador, vamos dizer assim, que trouxe essa psicologia que é a psicanálise, né? E a partir daí outros estudiosos foram se aprimorando em outras técnicas. Então a psicologia ela tem várias abordagens e nós enquanto estudante, né, nós nos deparamos com cada uma dessas abordagens e o estudante, né, vai se identificando mais qual a abordagem que mais condiz com o seu jeito de ser, com a sua forma de pensar. E dentro disso existem a abordagem sistêmica, que é uma das minhas especialidades também, que trabalha um pouco mais aprofundado as relações familiares. Ela trabalha todo o contexto familiar. Então tem a terapia do psicodrama, por exemplo, que entende que a pessoa consegue expressar melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos através da dramatização. Então a terapia ela é toda através de uma espécie de teatro, né, feita no processo terapêutico. Como eu falei, a própria psicanálise e a mais atual, que é a terapia cognitiva comportamental, que é a que eu trabalho. Envolve essa questão do comportamento atrelado ao nosso pensamento
que envolve todo esse processo das crenças, que a gente vai construindo à medida que o tempo vai passando, conceitos que as nossas famílias vão colocando, que as pessoas com quem a gente vai se relacionando no decorrer da nossa vida, vai trazendo, né, e vai fazendo com que se tornem pensamentos repetitivos, automáticos, e muitas vezes nos impedem de desenvolver de uma forma mais aprimorada por a gente ficar preso naqueles pensamentos, né? Então, cada abordagem dessa, ela vê o homem de uma determinada forma. Todas elas vão conseguir atingir o mesmo patamar, né? E elas buscam atingir o mesmo patamar, que é melhorar a qualidade mental nas relações, tanto na autorrelação, né, quanto na relação com o mundo. Mas cada uma busca um caminho um pouquinho diferente, uma busca questões muito mais focadas no passado, outra utiliza de técnicas que envolvem muito mais o contexto familiar, outra simplesmente através da associação dos pensamentos, que é a própria psicanálise. Então, cada uma tem um jeitinho particular. E geralmente o profissional, ele busca o jeitinho que mais condiz com o seu jeito de ver o mundo. Aí que vem a importância também do entendimento do próprio cliente em relação a perceber que tipo de abordagem que esse psicólogo trabalha, para que ele também compreenda em qual ele se identifica mais. Então precisa rolar um match entre o psicólogo e o cliente, né? E como nós podemos fazer uma escolha mais assertiva na hora de procurar então um profissional para começar a fazer o nosso acompanhamento? Geralmente é muito aquela questão da indicação. As pessoas vivenciam a terapia e começam a perceber o quanto isso transforma a vida delas, e automaticamente elas começam a perceber a necessidade dessa terapia ser algo constante na vida de todos nós. E aí acaba trazendo muito, né, essa realidade para os seus amigos, para suas famílias, e a própria modificação da pessoa faz com que as pessoas percebam: nossa, como fulano tá melhor, né? Ciclano tá conseguindo lidar melhor com a sua vida. E aí a pessoa vai colocando, né, o quanto que a terapia foi importante, e a pessoa se sente instigada. Mas a gente tem bastante cuidado quanto a isso, né? Por isso que o primeiro momento da terapia, eu particularmente sempre pergunto se a pessoa veio por livre e espontânea pressão ou vontade. Porque por mais que a gente visualize a necessidade da terapia na vida de todas as pessoas, cada vez mais, a pessoa tem que ter muito desejo, muita vontade que isso aconteça. Como que ela vai desenvolver essa vontade? A partir do momento que ela perceber, ela pode sim ser frágil, que ela pode sim ter limitações, que ela pode sim não estar conseguindo dar conta de algo sozinho. Que bom que existem profissionais adequados para conseguir acolher essa dor, essa angústia, essa dificuldade, para que ela consiga superar isso de uma forma mais rápida. Às vezes as pessoas me falam: mas eu acho que eu ia conseguir sozinha. Sim, talvez iria conseguir sozinha, mas a psicologia acaba auxiliando de uma forma menos dolorida, talvez, ou às vezes até dolorida, mas uma dor assistida, onde tem um profissional que está assistindo, que está com você nesse processo. Então, a busca da terapia, ela é importante vir a partir da identificação que a gente percebe que na vida do outro, mas principalmente através de um desejo interno de mudança. Eu cansei já, Reginaldo, de vivenciar situações onde as pessoas vêm para a terapia, param a terapia e depois de um tempo elas retornam. Por quê? Porque talvez naquele momento ela não veio por ela. E a gente vê a diferenciação de quando ela vem por ela e quando ela vem porque alguém falou que era importante ela fazer. A automotivação, o decidir estar engajado é muito importante. Mas perceber também que precisamos de ajuda, ou até aceitar que precisamos de ajuda, pode acabar levando algum tempo. É porque nem todos nós conseguimos identificar a dificuldade muitas vezes que a gente tem. Então, às vezes, realmente precisa ser uma indicação, né? Que alguém chega e fala: olha, eu tô percebendo que alguma coisa tá errada, que você tá mais estressado, que você tá mais agitado, que o teu jeito de funcionar não tá mais tão ágil como antes. Mas, a partir dessa identificação do outro, é importante a gente também fazer essa autoanálise, né? Do quanto isso é importante, e aí quebrando esse preconceito de que a gente tem que ser super-herói toda hora, não pode se sentir fragilizado a ponto de buscar.
Porque a psicologia, infelizmente, nesse sentido, ainda é visto como algo que precisa ser buscado em momentos onde eu não dou mais conta. Onde muitas vezes a gente poderia buscar num processo de prevenção desse processo. Seria como encarar a busca pelo processo terapêutico como um caminho preventivo e não reativo, antes de alcançar algum ponto de intolerância emocional, isso? Exatamente. As pessoas têm um equívoco em relação a achar que a terapia ela vai sanar sensações negativas. Isso não vai existir. O que a terapia auxilia, o autoconhecimento, no sentido da pessoa conseguir entender o que ela está sentindo, discriminar o que ela está sentindo e ter recursos para buscar sanar essa sensação de uma forma mais rápida, que talvez se ela não tivesse nesse processo terapêutico, ela não conseguiria esse recurso, né, de uma forma tão eficaz como ela consegue ter a partir do momento que ela consegue se discriminar, consegue se auto-observar, consegue se entender, né? Vanessa, dentro das suas especializações, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. O que é essa linha terapêutica? Eu gosto muito da área neurológica. Eu acho que o cérebro ele tem uma explicação clara, tanto das nossas dificuldades quanto dos recursos que a gente pode buscar lidar com essas nossas dificuldades. Então, uma das áreas que eu sempre gostei muito foi a parte neurológica, então, por isso que eu fui estudar neuropsicologia. A partir disso, eu percebi que a área que mais condizia dentro dessas abordagens era a cognitiva comportamental, porque ela trabalha exatamente o pensamento associado às ações. O meu objetivo dentro da terapia com as pessoas é identificar como elas pensam, o que está atrelado a esse pensamento dela e como que ela age com esse pensamento. Então, muitas vezes, por exemplo, a nossa mãe, a nossa família ou nossos amigos nos colocaram sem perceber, logicamente, dentro da realidade deles, uma crença, né, de que muitas vezes o que a gente fazia talvez não era bom, talvez a maneira como a gente buscava certos caminhos não era o mais adequado, porque na história de vida deles, eles fizeram diferente. E a gente vai desenvolvendo o dia a dia com essa ideia de que talvez o jeito que a gente está funcionando não é o jeito certo. E aí que faz com que muitas vezes a gente baixe a nossa autoestima, a gente não saiba lidar com a nossa forma de ver o mundo. E a psicologia cognitiva, ela tenta trazer qual é o teu pensamento, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, como que é o teu jeito de ver o mundo e fazer com que a pessoa encorajar essa pessoa a ser quem ela é, dentro do que ela é, independente do que o outro acha sobre ela, ou independente do medo que ela tem do que o outro acha sobre ela perceba, então, o que ela precisa aprimorar, o que ela precisa evoluir, né? Mas dentro da realidade daquilo que ela é, e não daquilo que ela tenta ser ou acredita que é, para agradar o ambiente ou porque disseram para ela que aquele jeito era o melhor jeito. Por isso que a gente chama isso de crenças. Então a gente desconstrói essas crenças que a gente chama disfuncionais, que acabam fazendo com que o nosso comportamento seja automático, a gente sempre fazendo daquele jeito, porque a gente tem medo de fazer diferente, que alguém falou que se a gente fizer diferente vai dar errado. A psicologia encoraja a pessoa a tentar fazer diferente para ela perceber se realmente é certo ou errado, muito mais fiel ao que ela pensa, ao que ela deseja, para daí sim, a partir disso, ela fazer uma escolha. Trabalha em cima do desejo interno, ele ser expressado de uma forma real e verdadeira para que a pessoa consiga entender quem ela é, entender o que faz ela feliz, entender o que faz com que ela se sinta conectada realmente com o mundo, diminuindo os medos, diminuindo as sensações de incapacidade, as sensações de que precisa ser perfeito. Então a terapia cognitiva ela trabalha muito esse conceito mental do pensamento e perceber até que ponto os teus desejos, os teus pensamentos estão associados às tuas ações. Porque nem sempre a gente age conforme o nosso pensamento. Às vezes a gente age conforme o pensamento da sociedade, conforme o pensamento das pessoas que estão ao nosso redor, fazendo essa conexão real. Aqui no Jornadas nós falamos bastante sobre o acolhimento, sobre buscar o autocuidado, sobre se abraçar, porque nós conseguimos ser compreensivos com os outros, mas acabamos sendo carrascos com nós mesmos.
porque a gente fala muito sobre preconceito dos dias de hoje, mas na verdade a gente é muito preconceituoso com nós mesmos. A partir do momento que você não consegue ser você, é porque existe um preconceito. O que você não é bom, não vai trazer benefícios para o mundo ou para você. O preconceito às vezes está muito mais interno do que externo, né? Se vocês conhecem outras ferramentas que podem ajudar na caminhada do autoconhecimento, mandem pra gente em jornadasdoeu@gmail.com. Ou nós temos agora o nosso Instagram, @jornadasdoeu. E vamos publicar um artigo no Roda de Pensadores com as indicações de vocês e produzir mais episódios do Jornadas do Eu. Vanessa, no final de todo o programa nós damos alguma dica legal para os nossos ouvintes que pode ser útil ou divertida na caminhada deles. Qual dica você tem para nos dar? Antes de mais nada, a busca realmente do entendimento do que é psicologia e como que ela pode auxiliar. Então, hoje em dia, os próprios conselhos, né, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, dentro dos próprios sites, a gente tem artigos, tem para o senso comum mesmo, para que as pessoas primeiro elas compreendam a necessidade dessa ferramenta. A gente primeiro precisa ir de baixo para cima, né? Então, quem quiser entrar aí nos sites, são sites, tanto é que quem quiser encontrar profissionais que realmente são cadastrados, isso acho que talvez é uma coisa bem importante, Reginaldo, a gente colocar. Se você quer saber se o teu profissional ele é cadastrado, se ele é psicólogo realmente, você pode entrar no Conselho Regional de Psicologia, o CRP, e lá você, além de encontrar toda uma matéria que explica claramente para você o que é psicologia, todas essas abordagens que você pode compreender melhor, você também pode colocar o nome do teu profissional que você está procurando ou que você já faz acompanhamento, e lá você vai ter todos os dados desse profissional, endereço, telefone e também se ele está apto a realizar esse tipo de atendimento. Então, eu sempre aconselho inicialmente as pessoas que quiserem emergir um pouco nessa área, buscarem os conselhos, que lá você vai encontrar a ferramenta perfeita para você compreender inicialmente o que é a psicologia e compreender que tipo de profissionais, né, estão inseridos lá, que tipo de áreas que esses profissionais trabalham, quais são as abordagens que a psicologia trabalha, quais são os lugares que o psicólogo também pode trabalhar. Inicialmente, eu acho um jeito mais viável de se entender a psicologia e através dos nossos conselhos. Então, pessoal, quando forem buscar um profissional, busquem no site dos conselhos. Nós vamos deixar os links na descrição do episódio. E como todos nós estamos precisando dar boas risadas, a minha dica da semana é uma série da Netflix, Unbreakable Kimmy Schmidt. E conta a história da Kimmy, uma garota que foi sequestrada por um culto maluco do fim do mundo e viveu aprisionada em um bunker por 15 anos. E depois de ser resgatada, foi viver em Nova York. E ela sempre encara a vida com toda a positividade do mundo. É uma comédia incrível criada pela Tina Fey. Assistam! Então, pessoal, hoje a psicóloga Vanessa nos ajudou a entender e a desmistificar o que é a psicoterapia. E se nesse momento o isolamento social está te afetando muito, ou se você está passando por alguma situação complicada, procure ajuda. Pedir ajuda é um sinal de força e não de fraqueza. Os contatos da Vanessa estão na descrição do episódio e os links para os sites do Conselho de Psicologia também. E por que nós temos um podcast sobre autoconhecimento no Roda de Pensadores? Acreditamos que para ter as conversas que precisamos ter enquanto sociedade, precisamos desenvolver a inteligência e a maturidade emocional para lidarmos com questões complexas. Para sermos capazes de lidar com pessoas que pensam diferentes de nós e para sermos capazes de propor soluções e construir pontes, suspendendo o ego no momento de resolver problemas. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. O nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando um tema diferente sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe.
Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.